estudei da quinta série em colégio militar, né? Com 10 anos eu ingressei no colégio da Polícia Militar, que é na região de Curitiba. Na época esse colégio só tinha em Curitiba só. Hoje tem em várias cidades do interior do estado, inclusive da região aqui noroeste em Maringá. Então, normalmente tem nas cidades que são sede de região metropolitana. Então, eu estudei nesse colégio e foi através do meu pai e desse colégio aí que eu acabei caminhando para essa profissão. É diferente desses colégio cívico-militar que tem nas cidades aqui. Por exemplo, aqui em Cianorte tem um, mas é diferente. É diferente. Qual que é? O colégio da Polícia Militar, que é onde eu estudei, ele é uma unidade da Polícia Militar. Ele é gerido totalmente por policiais militares, né? Os professores são policiais ou civis, só que ele é uma unidade da Polícia Militar. Ele recebe recurso tanto da Secretaria de Segurança como da Secretaria de Educação. Eu já ia até te fazer uma pergunta sobre isso. Quem pode estudar nessa escola, por exemplo? São só os filhos dos militares ou não? Não. O ingresso nos colégios da Polícia Militar, ele é feito através de concurso. Só que tem uma quantidade de vagas maior que é concorrência mais voltada para filhos de militares, né? Entendi. E uma porcentagem das vagas é concorrência geral. Pelo menos na época que eu ingressei era assim. E os colégios cívico-militares são colégios comuns, né? Que não são unidades da PM, só que são geridos de forma conjunta por policiais, normalmente policiais que são da reserva, né? Então, eles seguem um estilo de uma doutrina ensino militar, que é um pouco mais branda do que num colégio da Polícia Militar propriamente dito, mas é uma linha parecida. Misto, vamos dizer assim, né? É um misto, exatamente. Entendi. E você entrou por ser filho de policial militar no concurso? Isso. Na época tinha bem pouca vaga, assim, né? Tinha 2 turmas por série, né? Você podia ingressar ou na quinta série ou no primeiro ano do ensino médio. Eu ingressei na quinta série, só tinha 2 turmas de 30 alunos, então era 60 vagas para Curitiba inteiro. Curitiba tem 60 milhões, tem 2 milhões de habitantes, acho, deve estar um pouco mais disso. Eu achei que tinha muito Ele ia menos falar em 60 Curitiba. milhões, eu falei, caramba, falei errado. 60 milhões. 3 em São Paulo. Mas eu não sabia que tinha tanta gente em Curitiba. Eu sabia que era muito mais maior, de 2 obviamente, milhões. que aqui e tal, mas eu não sabia que tinha tanta gente. Caramba. Então, nessa cidadona aí, eu cresci na região periferia lá e acabei estudando nesse colégio, que é um colégio muito bom, por sinal, um colégio que se equipara a colégios particulares de Curitiba. E todos viram policiais depois que se formam ou não? Não, minoria. Tipo, você pode Você seguir ou não? Não tem não? uma porcentagem, mas você pode. O que aconteceu comigo? Na época que eu entrei na polícia, uma porcentagem das vagas eram reservadas, 30% das vagas que abriam para ingresso na PM, na carreira de oficial, eram reservadas para alunos oriundos do Colégio da Polícia Militar. Entendi. Então, assim, é como se eu fizesse um processo seletivo simplificado lá da UEM. Mas era tipo assim, você fazia um novo concurso ou era de acordo com o seu desempenho na escola? De acordo com o meu desempenho na escola. Era a média dos 3 anos do ensino médio. Porque, em tese, você já fez o concurso para entrar na escola, né? Isso. Era essa a linha de raciocínio ali, mas isso aí acabou caindo depois com algumas ações que o pessoal começou a entrar contra e tal, esse tipo de ingresso, porque prejudicava candidatos que faziam vestibular da Federal, que o ingresso nessa carreira, existem 2 formas de entrar na polícia, basicamente, que é como soldado e como aluno oficial. Como soldado, abre concurso esporadicamente, conforme demanda do governo. Que nem teve ultimamente, e agora tem mais um para abrir, né? De oficial segue um estudo, planejamento de governo também, porém, basicamente, todo ano tem seleção, tem concurso, e é feito pelo vestibular da Federal. E quem fazia o vestibular da Federal se sentia normalmente prejudicado porque poderia concorrer a mais vagas. Sim. E perdiam vagas para quem era do Colégio da Polícia. Então, eu entrei na penúltima turma, se eu não me engano, que foi para o curso de formação de oficiais, que é o curso que forma aí os oficiais da PM no Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê. Eu fui fiz parte da penúltima turma que entrou sem fazer vestibular pelo Colégio da Polícia. Então, eu não fiz vestibular. E assim, a sua história, ela, pelo menos dessa parte de ingressar na PM, ela é um pouco diferente das que eu conheço, porque até onde eu vi, a maioria das pessoas, né, que eu conheço como policial hoje, eles ingressaram justamente através do concurso, né, que tem depois, não sabia dessa parte da escola, como que funcionava até quando você entrou. E aí, a sua história, assim,
com essa vontade de entrar para a polícia, ela já vem, então, desde pequeno, querendo ou não, justamente por conta da influência do seu pai. Cara, eu digo assim, da escola, né? normalmente é pelo pai. Tem muitos policiais que são policiais hoje por conta da família, pai, tio, primo, alguma coisa assim. Mas a minha influência foi mais do colégio da Polícia Militar do que meu pai. Né? Então, o meu pai ele trabalhava no regime de escala, bem regular. E eu tenho para mim, depois que eu entrei na polícia, que eu amadureci um pouco, eu entendi que ele não falava muita coisa para mim, porque era coisa... se ele fosse contar para mim a rotina dele, ia ser coisa muito pesada para uma criança, para um adolescente, criança, né? entendeu? Então, ele acabava não comentando. O que eu via do meu pai como policial militar? Eu vi ele sair de casa, que ele sempre saía às 6 horas da manhã, fardado. Às vezes a gente saía no mesmo... Ele saía junto comigo, que é o mesmo horário que eu saía para ir para o colégio, porque eu estudava eu morava na região, na periferia. E estudava no centro de Curitiba, praticamente. Então, eu pegava um ônibus, o mesmo ônibus que ele, né, de linha, até metade do caminho. Eu descia, ele continuava e ia para o trabalho dele. E eu via ele depois fardado quando ele estava voltando para casa. Né? Então, minha referência o pai dele como polícia policial... você praticamente não tinha... Era esse meu pai polícia e, logicamente, o exemplo que ele era como pessoa, como pai, como... dentro de casa como cristão, como esposo e tal, né? Então eu vi no meu pai um exemplo de retidão, de caráter, de mansidão, e para mim aquilo intrinsecamente era relacionado à profissão que ele exercia. Só que assim, aquele negócio assim de ouvir história, de eu Às quero vezes ele até te guardou tal. disso, né? Talvez. Eu não tinha noção de como que era a polícia de verdade Aham. pelo meu pai, e eu passei a ter noção quando eu entrei no colégio da Polícia Militar. Então, eu entrei com 10 anos. Eu lembro, assim, como se fosse ontem, assim, eu não sabia nem onde que eu estava indo, cara. Minha mãe que fez o corre lá para eu me inscrever, para eu fazer... Por ser uma boa escola, não por com a ela intenção falava de você assim, fazer uma carreira na polícia. ela falou assim, um dia ela chegou e falou para mim assim, falou, ó, eu vou te inscrever e tal. Inclusive, meu pai achava que eu não ia passar. Bom, tá aí, né? Assim, que, cara, a concorrência realmente era forte, daí, assim, é igual entrar em universidade pública, né? Quem que acaba passando com mais facilidade? Quem teve um estudo melhor, Sim, né? você Estudou no vindo da colégio periferia particular e tal. Eu estudava no colégio da Vila lá, né? Então, tinha esse receio. Daí, a minha mãe me inscreveu, eu fiz um cursinho na Associação de Moradores da Vila lá. Telecurso 2000. Tipo, eu tinha uma aula por semana que eu ia para lá, daí eu tinha um senhorzinho lá muito esforçado, eu não lembro o nome dele hoje, mas ele basicamente dava aula de matemática lá e tal, e eu fui sem saber, assim. Aí minha mãe conta que no dia que fui fazer o teste, né? Ela falava assim, você vai para um colégio que faz sentido, que usa farda, igual teu pai e tal. Legal, né? Tal. Nem tinha me visto nessa situação. Aí... fui fazer o teste sem saber onde que eu estava indo. Daí, na hora que eu saí da sala, né, do teste lá, minha mãe... Daí, filho, como é que foi? Eu falei, mãe, nem sei o que eu respondi lá. Só fui fazendo um xizinho lá e seja Deus Ela quiser. se esforçou Só tanto aconteceu. A hora que ela falou, fila da égua do moleque. Mas, tipo assim... Mas eu me esforçava, só que era assim, era algo realmente acima do seu intelecto naquele momento ali, do da que realidade. a escola pública me Proporcionava. Então, realmente, tipo, a prova já existia coisa de quinta série e eu estava terminando a quarta série ainda, né? Tem colégio, que nos doideira, colégios, né? Uma criança, né? Querendo ou não, já é uma então, responsabilidade do nos caramba. colégios particulares, eu via que o pessoal que veio, quando eu entrei no colégio de polícia, que eu vi o pessoal que veio de colégio particular, ele já sabia um monte de coisa que eu não sabia.